Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para o que está a passar na Argentina, onde o governo de Milei anunciou que vai cancelar todas as licenças de autocultivo atribuídas pelo sistema ReproCan. Damos conta do falcão da guerra às drogas que Trump nomeou para liderar a agência antidrogas, a DEA, e também tratamos das últimas novidades na Alemanha, na Suíça e em Espanha. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, e também o Fora de Órbita, com Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa a conversarem sobre a atualidade internacional. E agora vamos às notícias. Na Argentina, o governo de Milei vai acabar com as autorizações para o autocultivo de cannabis que foram emitidas nos últimos anos. O anúncio foi feito pela ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, justificando esta medida com o que diz ser o desvio da cannabis para o mercado ilegal. A ministra diz que quer começar tudo do zero, revogando assim as licenças atribuídas através do registro ReproCan, criado em 2021 pelo antigo presidente Alberto Fernández. Este registro funcionava no âmbito do Ministério da Saúde e foi a forma encontrada pelo Executivo de cumprir o direito ao autocultivo que estava há 5 anos consagrado na lei argentina. Para entrar no registro que permitia o cultivo de 9 plantas e o transporte até 40 gramas de cannabis, era necessária a indicação de um profissional de saúde. No ano passado, o governo de Milei já tinha suspendido as novas inscrições e as renovações destas licenças, colocando os utilizadores num limbo legal. A ministra fala em 300 mil licenças concedidas desde o início do ReproCan. Atualmente calcula-se que sejam à volta de 170 mil. Na mesma entrevista, a ministra do Executivo libertariano recorreu à mentira para justificar o seu ímpeto proibicionista. Patrícia Bullrich disse que a cannabis cultivada pelos argentinos tinha um teor de THC de 18%, quando no Uruguai, diz ela, a cannabis legalizada tem um máximo de 2% de THC. Ora, é sabido que a cannabis vendida nas farmácias uruguaias tinha até há pouco tempo um limite de 9% de THC e que as queixas dos utilizadores levaram o governo a introduzir uma nova variedade com teor máximo de 20% de THC. O governo de Milei pretende limitar o acesso ao direito ao autocultivo e já em agosto do ano passado tinha aprovado a regra que diz que, em vez da indicação de um médico, como até agora, o registro só passa a ser feito com a indicação de um médico com licenciatura ou mestrado sobre o uso medicinal de cannabis, restringindo assim bastante o número de profissionais de saúde. As associações canábicas que fornecem utentes inscritos no ReproCan e cuja autorização acaba já este mês temem não ser possível renová-la e ficarem também elas no limbo legal, apesar de pagarem salários e impostos. Para o presidente da Câmara de Cannabis e Cânhamo Industrial, José Piera, o efeito das mudanças de Milei é que se retiram as autorizações de autocultivo não vai desaparecer a cannabis, mas vão começar a meter gente na prisão. Piera tem dúvidas sobre a legalidade da retirada das autorizações, porque estas foram outorgadas através do direito à saúde, que é uma garantia constitucional. Quanto ao argumento da ministra de que deixou de entrar droga na fronteira para passar a haver dentro do país, Piera diz que essa é a prova de que a legalização funciona para combater o narcotráfico. Sobre as acusações de desvio de cannabis para o mercado ilegal, este responsável pelo setor da produção canábica afirma que todos os inscritos no ReproCan deram a sua morada e por isso o Estado sabe como se chamam e onde moram e nada está escondido. Se têm dúvidas, vão fiscalizar, aconselha José Piera, que está a preparar na província de Salta um projeto de lei para esta criar o seu próprio registro para assim garantir o direito à saúde dos seus habitantes. Nos Estados Unidos, o nomeado Donald Trump para chefiar a DEA, a agência antidrogas do país, está a preocupar os ativistas pró-legalização. Trata-se de Terry Cole, um agente com várias décadas ao serviço da DEA e conhecido pelas suas posições proibicionistas, nomeadamente o apoio às estratégias que ficaram conhecidas pelo slogan de campanha Just Say No. O diretor da ONG NORML, Paul Armentano, diz que Terry Cole foi toda a vida um falcão da guerra às drogas, com posturas desatualizadas sobre a cannabis e desalinhadas com a opinião da maioria da população.
e numa altura em que essa maioria exige mudanças na política federal da cannabis, a escolha de Trump é o símbolo das políticas e abordagens falhadas no passado, diz este ativista. O tal falcão da guerra às drogas entra na agência numa altura em que esta tem uma palavra a dizer no processo de reclassificação da planta iniciado pela anterior administração Biden. O processo foi suspenso após terem sido denunciadas ligações perigosas entre uma antiga responsável da DEA e organizações anti-legalização. Voltamos à Europa, onde a direita deve avançar na Alemanha, com eleições marcadas para este domingo. O maior país europeu a legalizar o autocultivo e os clubes sociais pode vir a mudar de rumo. Os conservadores são favoritos e têm feito do fim da legalização uma bandeira da sua campanha. Agora também a Associação Alemã dos Juízes veio tomar posição pela revogação da legalização, afirmando que cria lacunas na lei que podem ser usadas pelo crime organizado. As próximas semanas serão decisivas para percebermos o que vai acontecer à cannabis alemã, isto porque nenhum partido deve ter a maioria, o que, no caso provável de vitória dos conservadores, obrigará a uma coligação com um dos partidos do atual governo, já que a CDU alemã promete não levar a extrema-direita para o executivo. Se forem os verdes a aliar-se aos conservadores, talvez a legalização seja uma das linhas vermelhas dessa aliança. Já no caso de um governo entre conservadores e social-democratas, não é certo que assim seja. Na Suíça, a legalização vai fazendo o seu caminho lentamente. Há poucos dias, a Comissão de Segurança Social e Saúde Pública do Conselho Nacional Suíço aprovou um anteprojeto de lei para legalizar a cannabis, depois de a proposta já ter tido luz verde das comissões parlamentares e da Comissão Federal Suíça. Mas ainda há mais etapas a percorrer. A próxima é a redação de um relatório sobre o projeto de lei, que a mesma Comissão deverá apreciar no verão. Em seguida haverá uma consulta pública e só depois os debates parlamentares. O país já tem cannabis acessível para uso medicinal, mas com THC abaixo de 0,1%. Há também projetos piloto de cannabis legal em várias cidades, limitados a alguns milhares de utilizadores. A grande maioria dos consumidores de cannabis na Suíça continuam a recorrer ao mercado ilegal. Dados oficiais apontavam em 2022 para 4% da população, entre os 15 e os 64 anos, a declararem ter consumido no mês anterior. A proposta de regulação da cannabis inclui venda em lojas e online e junta apoiantes de vários partidos, à exceção dos conservadores da União Democrática do Centro, que mantêm a sua abordagem proibicionista. Aqui ao lado, em Espanha, a Ministra da Saúde, Mónica Garcia, já mandou a versão preliminar da Lei da Cannabis Medicinal para a Comissão Europeia. Assim que foi conhecido o texto proposto, surgiram de imediato críticas de todo o lado, a começar pelos ativistas, que contestam a exclusão dos clubes sociais de cannabis da nova lei, a lista muito limitada de patologias elegíveis para a prescrição médica e também que só se possam comprar óleos nas farmácias hospitalares, deixando de fora as flores de cannabis. Além dos ativistas, também a indústria farmacêutica se juntou às críticas. Um dos seus representantes, o professor catedrático Manuel Guzmán, diz que a lei é melhor do que nada, mas critica o seu pendor restritivo. A juntar à lista limitada de doenças e ao acesso caro aos futuros medicamentos, Guzmán contesta também que apenas os médicos especialistas possam receitar a cannabis, deixando de fora os médicos dos cuidados de saúde primários. Também o diretor da Lineo Health, empresa do magnata Juan Abelló, veio dizer que muitos dos 250 mil utilizadores espanhóis da cannabis medicinal que recorrem a meios ilegais para o tratamento vão continuar à margem do circuito legal. No plano científico, um estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine examinou os dados de 400 mil inquiridos ao longo de 10 anos, entre 2012 e 2022, para tentar perceber se há relação entre a legalização da cannabis e o consumo de álcool e tabaco nos Estados Unidos. Os investigadores das universidades de Nova Iorque e do Alabama deram conta de efeitos limitados e inconclusivos quanto aos consumos da população em geral, mas no caso de alguns segmentos demográficos, como os jovens que completaram o secundário e os que têm entre 30 e 39 anos, verifica-se uma redução do consumo do álcool e tabaco nos estados que legalizaram. Apesar disso, os autores do estudo reconhecem que a relação entre as três substâncias é complexa, porque podem ser usadas tanto como substitutos como complementos da cannabis, pelo que serão sempre necessários mais estudos sobre o tema. Dos que já se conhecem,
Os dados confirmam que muitos consumidores admitem ter trocado o álcool pela cannabis, embora os dados nos estudos realizados nos estados onde a cannabis é legal sejam variados, com uns a indicar uma queda no consumo de álcool e outros a dizer que não mudou quase nada. E assim termina mais uma edição do 4 e 20. Para ouvires o momento musical tens de subscrever nas plataformas de podcasts, seja lá ou aqui no YouTube. Eu volto no dia 4. Até lá.